Gente, Pedro Bittencourt, tá? Militar ilustre e subcomandante do Colégio Militar de Porto Alegre. Faz esquina aqui com a Juca Batista, que nós já falamos aí muitas vezes, né? O que representa daí essa rua. Eu quero falar com vocês hoje é muito importante, tá? Estou numa localidade onde é difícil você achar container, gente. O container tá escasso aqui, tá? Tá difícil achar. Nós tentamos aí, nós fazemos aí muita coisa aí para poder levar esse tipo aí de coisa, esse tipo de informação, né, para as pessoas. Só que está cada vez aí mais difícil, porque a gente não sabe, né, o que acontece, que muitas vezes a gente liga aí para os locais e dá ocupado, e quando a gente vai nos locais não nos deixam entrar, né, gente? Acabam não deixando a gente entrar e fazer o trabalho, a gente mostrar ali o que está acontecendo. E isso que a gente paga imposto, a gente paga o salário dos funcionários que trabalham, né? Aqui Paulo Derli, tá? Talvez você não consiga ver porque tá muito escuro, mas é uma rua aí que nós já estivemos, tá? Que é aquele professor de fotografia, né? Professor de fotografia aí, que é um dos poucos lugares assim que você vai achar em Porto Alegre, né? Um professor de fotografia que dá nome à rua. Mas é assim, gente, a gente procura aí descobrir o que está acontecendo, por que não tem container aqui no bairro, tá? Por que sempre quando a gente anda a gente acha resto de obra, a gente acha buraco, a gente acha galhos, tá? Um aglomerado grande de galhos, tudo espalhado assim pelo bairro. E aí chove, a gente não sabe o que vai acontecer. Chove é uma loteria, tá? Lembrando, as obras não estão prontas, tá? E o povo aí tá precisando das obras. E é assim, gente. O povo ele precisa aí de uma resposta, tá? E a gente tenta levar aí com os recursos que nós temos, tá? Não é muita coisa, mas a gente procura fazer o melhor com o que tem, tá? Que é muito difícil hoje. Hoje é muito difícil a pessoa aí querer fazer o melhor com o que ela tem. Ela começa a querer muita coisa e às vezes ela consegue o que ela precisa e ela não faz o que ela tem que fazer, tá, gente? Isso aqui é mais um problema, tá? Acúmulo de poça aqui, ó, no bairro. A poça, gente, ela atrapalha, porque tem morador aí que vem e às vezes tá tão escuro que não dá pra gente ver, né, a poça, e aí a gente pisa nessa poça e aí o tênis ele acaba ficando cheirando por muito tempo, tá? Fica um cheiro ruim por muito tempo. Então, para isso não acontecer, só assim, gente, só fazendo isso aí, tá?
começou aqui a sessão das placas, tá, gente? Uma placa do DEMAI, ó. E a gente não sabe se isso aqui um dia vai ficar pronto, tá? Eu vou ter que dar a volta, porque é arriscado a gente passar por ali. Mas dá pra perceber que não é uma coisa assim muito simples de fazer, gente. São coisas aí complicadas e coisas aí que acabam saindo do bolso do trabalhador. Aí, ó, Paulo Derlis Trio, artista e professor de fotografia, sócio fundador do Cineclube Gaúcho. Já estivemos aqui, gente, com a ideia aí de levar para as pessoas o que está acontecendo no bairro, tá? O que precisa melhorar. Vende, vende, vende. É o que mais temos, gente. Tá? Já falei, né? O filho das pessoas daqui a 5, 6 anos vai acabar se chamando aluga ou vende aqui na cidade, tá? Tá difícil a coisa. Ela tá difícil, tá? E eu vou sair daqui porque a iluminação aqui na calçada é terrível. Não dá pra gente ver nada. A gente tenta e não consegue ver nada. A gente tenta levar a informação assim, gente. E assim, mesmo a gente mostrando tudo isso aqui, mostrando aí os problemas, a gente encontra resistência, gente. E não é resistência de pessoas que ganham com a desgraça das outras pessoas, não. É resistência de pessoas que estão perdendo coisa. Vende, tá? Vende. 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 As próprias pessoas que são prejudicadas, né, por não ter uma calçada, não ter uma boa educação, por não ter uma casa que impeça a entrada da água, tá? Às vezes a água entra por cima, o telhado tá ruim, às vezes entra por baixo. Essas pessoas, elas acabam tendo mais resistência do que as pessoas aí que vivem no bem bom, né? Do que as pessoas assim que têm uma vida confortável. Às vezes essas pessoas que têm a vida mais confortável, têm mais dinheiro, elas se solidarizam, gente. Elas doam, tá? Elas tentam fazer alguma coisa para as pessoas não ficar com a casa cheia d'água, tá? Para o filho das pessoas aí ter uma boa educação. Existe um esforço muito grande nesse sentido. E esse esforço muito grande, gente, é um esforço assim que dá um pouco de alegria. Dá um pouco de alegria a gente ver as pessoas assim que trabalham honestamente e querem que as outras pessoas não passem por tantas dificuldades, né? A gente começa a perceber assim que existem pessoas decentes, tá?
Só que ainda é muito pouco, tá? São poucas pessoas ainda com essa mentalidade. Infelizmente, assim, conversando com pessoas mais humildes, pessoas aí que estão com seu bairro assim em péssimo estado, essas pessoas eu vejo assim alguma resistência, tá? A pessoa acha que quando a gente faz isso aqui, quando a gente tenta levar a verdade aí para algum lugar que vá nos escutar, algum lugar que possa fazer alguma coisa, as pessoas acham que a gente está querendo voto, que a gente está querendo eleição, que a gente está querendo mídia em cima da gente, né? E não é. A única coisa que a gente faz é um trabalho, que a gente espera ser remunerado por esse trabalho. E é isso, não foge muito disso, gente. Rua Dona Luísa Landel de Moura, tá? Essa rua, gente, já passamos também benemérita moradora deste bairro, tá? Uma pessoa que foi importante aqui no bairro. Eu acho que junto aí com a Derra Cofal são as duas pessoas mais importantes do bairro, tá? E eu não vou falar o bairro porque eu sempre fico aí, né, com o pé atrás sobre a delimitação aí do bairro, né? Quais são os lugares aí que pertencem a um bairro ou pertencem ao outro. Então eu não fico muito fixado nisso, tá, gente? Mas a profissão aí de levar a verdade até as pessoas é uma profissão inglória, gente. É uma profissão assim difícil, tá? É uma profissão assim que eu não sou a pessoa mais indicada para chegar para vocês e incentivar vocês a fazer isso, tá? A ter isso como profissão. Porque, primeiro, o YouTube não paga. E eu não tô falando que paga mal, eu tô falando não paga. Por exemplo, eu já faço conteúdo aí há alguns meses e nunca recebi nada do YouTube. Quem ajuda a manter o canal de pé são as pessoas que assistem o canal, tá? Inclusive, né, gente, eu estou fazendo uma vaquinha, tá? Eu quero mostrar pra vocês aí. Quando eu tiver aí num lugar mais adequado, eu vou mostrar pra vocês. Mas é isso, gente. Não tem assim uma resposta financeira rápida, nem a médio prazo e talvez nem a longo prazo, tá? Não tem isso, gente. E aqui novamente, ó, placa de vende, tá? Não tem uma resposta assim imediata, tá, financeira, nem a curto nem a médio prazo. Por quê? Olha, porque quando tu mostra a verdade, parece que você acaba recebendo menos do que uma pessoa que faz uma brincadeira aí no YouTube, tá? Pessoa que faz brincadeira, ela ganha muito dinheiro às vezes, tá, gente? Canais grandes ganham muito dinheiro. Existem canais grandes de informação? Pouquíssimos, tá, gente? Pouquíssimos fora da mídia tradicional. Dona Luísa Landel de Moura. Agora nós chegamos aqui, acredito eu, né, no final da Dona Luísa, né, gente?
Eu acho que tinha um senhor procurando alguma coisa. E agora nós estamos na Olegário Dias Maciel, tá? Um dos chefes da Revolução de 30. Então, assim, um canal grande que faz brincadeiras, que não mostra a verdade pra vocês, que atua voltado a te entreter, olha, ele ganha muito dinheiro. Agora, alguma coisa qualquer aí que fale a verdade, assim, algum veículo aí que seja disposto aí a mostrar pra vocês aí a verdade, daí é mais difícil, gente. É muito mais difícil. Gente, eu vou pegar aqui uma iluminação aqui de um lugar aqui que eu acredito tá melhor, tá? Hildo Rangel, tá? Poeta rio-grandense. Poeta, gente. E a tristeza qual é? Normalmente o poeta só é valorizado depois que morre. E ainda assim muitos não são valorizados, gente. Muitos aí que se esforçaram, escreveram, pensaram, tentaram levar cultura para as pessoas, muitos não são valorizados. Infelizmente, eu acho que aqui no estado menos aí de 15 são valorizados, tá? E os maiores, por incrível que pareça, também não foram muito valorizados, tá? Leva nome aí de Instituto de Cultura, por exemplo, mas é só isso. Ganhar dinheiro aí com poesia tá muito difícil, entendeu? Essa é uma realidade. Olha, gente, muita movimentação aqui hoje, hein? Não costuma ser assim. Não costuma ter essa quantidade aí de movimento, essa quantidade aí de pessoas caminhando, paradas, com luzes acesas. Normalmente não é assim. Normalmente as coisas aqui estão escuras, tá? Tem até um movimento de carros e tudo, mas normalmente assim, quando não vê as luzes tão acesas aqui, eu não sei o que aconteceu. Hoje a luz está com mais força, de repente eles estavam fazendo alguma coisa, mas aparentemente está melhor, entendeu? Então, é uma coisa aqui que eu percebi, gente. Aqui sempre costuma ter pouca luminosidade, tá? E tem lugares que ainda tem menos, né? Tem menos luminosidade do que aqui. Aqui a luminosidade costuma ser assim, ó, uma nota 4. Em alguns lugares mais pra frente é nota 3, nota 2, entendeu? Mesmo com esse shopping aí que fizeram. Normalmente não foge disso, gente. Normalmente é isso, entendeu?
nós agora chegamos aqui num shopping, gente, que é novo, tá? Não é um lugar assim que foi aberto há muito tempo. Não, é um shopping novo, tá? E eu gostei da estrutura do shopping. Ele tem arte dórica nele, né? Esses pilares aqui, eles são arte dórica. O que é essa arte dórica? São esculturas do tempo aí, da Grécia, tá? Nesse formato, só que elas não têm desenho, né? Não são desenhadas, né? E aí nós temos 3 tipos de pilares. E esse pilar, ele costuma ser mais simples, né? É um pilar assim que ele não tem tanto desenho, né? Ele não tem assim um capricho tão grande como tem uma escultura grega, né? Que ela tem, por exemplo, afrescos, né? O que seria afrescos? É a proximidade, né? Que a escultura tem com o céu, né? Quanto mais próxima do céu ela se encontra, mais afrescos se encontra na escultura, porque é uma forma de homenagear os deuses, né? É como se tu fizesse através da escultura uma oferenda para os deuses, né? E era assim que as pessoas pensavam, gente. As pessoas pensavam dessa maneira, que existiam, por exemplo, muitos deuses, que tinha que fazer alguma coisa para homenagear esses deuses. Era assim, não fugia muito disso, né? E saindo do shopping, a gente encontra locais para comer, tá? E um buraco, gente. Um buraco assim que me levou a ter, né, esse instante aí diferente. Então, gente, o que vocês viram hoje? Escultura grega, tá? O que é uma escultura grega? Uma escultura que foi produzida normalmente, né, em locais lá na Grécia culturais, né? Porque nós tínhamos, por exemplo, uma disputa muito forte entre Atenas, tá, e Esparta. O que fazia essa disputa? Causava muitos problemas para a Grécia, porque imagina 2 lugares aí no seu país brigando, tá? O que vai acontecer? As pessoas, elas só têm a perder, né, com essa briga. Obras aqui, gente, eu vou ter que atravessar porque tá difícil aqui. Talvez eu tenha até quebrado o meu dedo, gente. Tô andando ali, não vi, né, aquela elevação ali. Quase que eu acho que eu quebrei meu dedo. E buraco é assim, gente. Buraco em Porto Alegre, às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê.
Agora nós estamos aqui na Juca Batista, perto da La Fuente. La Fuente é uma fonte que tem aqui num shopping comercial, gente. Um shopping comercial pequeno aqui da cidade, tá? Então é isso, gente. Fazendo um resumão, você viu o que é uma escultura grega, tá? Escultura grega tem muitas aqui na cidade, escultura romana também. Só que hoje nós não vimos uma escultura romana. Hoje nós vimos a escultura grega ali que eu mostrei pra vocês. Um pilar muito grande, tá? Em termos de largura. Um pilar ali que sustenta o shopping, tá? Falamos aí de melhorias que nós queríamos no bairro, né? E a resistência que a gente enfrenta das pessoas mais humildes, tá? Que existe isso, infelizmente. Mas quem sabe aos poucos a gente consiga mostrar para essas pessoas que isso é importante, que a gente tem um bairro forte, um bairro com uma boa estrutura, com uma boa educação, pode trazer transformações, né? Nunca podemos duvidar desse poder, tá? E agora, gente, vou aproveitar também para fazer aí a propaganda do EPI, né? Eu preciso de um EPI novo e vou mostrar aí para vocês como é que tá meu tênis, tá? Meu tênis aí, ó, pra fazer as caminhadas, pra fazer a reportagem, tá até furado aqui, ó. Ó, furado, ó, tá? Embaixo, furado também, ó. Aí vocês não vão acreditar, né? Mas eu vou aproximar mais, ó. Tá furado, gente. Quer ver se eu consigo melhorar. Furado aí. Sem contar que essa parte de trás aqui tem dias que machuca e tem dias que não machuca, tá? Então, é mais ou menos isso que eu peço, né? Que eu tô aproveitando aqui pra pedir pra vocês, tá? Se vocês conhecerem aí uma pessoa que queira ajudar com algum valor aí, partindo aí de, vamos botar R$1, partindo de R$1 aí, quero ajudar com R$1, para quem sabe aí eu comprar um novo EPI para continuar aí fazendo as matérias. Porque o que acontece? Tênis novo eu já vi que chama muito atenção, tá? Mas eu descobri um tênis novo que ele é um tênis que não chama muito atenção. Então eu quero comprar um tênis que não chama muito atenção, tá? Mais placa aí de vende, gente. Ó, vende. Vende. Os locais aqui da avenida não costumam prosperar, gente, infelizmente, porque precisaria ter aqui um posto, né, com seguranças pelo menos, e também um incentivo maior para que as pessoas pudessem, né, vender seus produtos. Infelizmente isso não tem, né? Não tem aqui, por exemplo, uma quantidade aí de 8 seguranças que circulassem aqui pela rua, para que as pessoas pudessem aí vender suas mercadorias, vender seus lanches, vender seja lá o que for, tá? E aí o pequeno comerciante, ele fecha, e às vezes ele vende as coisas mais barato do que ele comprou, tá? Porque ele precisa do dinheiro. Ele tá parado aí 4, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos,
ele acaba tendo que se livrar do imóvel. Então, para não acontecer isso, seria interessante fazer contratos com empresa privada, tá? E os seguranças circulassem aqui de bicicleta no bairro aqui. Seria interessante daí. Muitos lugares eles são isolados, tá? Eles ficam longe aí de grandes comércios e de casas. E por essa razão eles ficam mais vulneráveis. Então o que acaba sobrevivendo aqui no bairro? É a mecânica, tá? E isso que eu tô falando é médio ou grande comerciante, tá? Mecânica, empresas de fast food milionárias, tá? Ou até bilionárias, eles que acabam, né, tendo assim uma prosperidade. Por quê? Justamente pelos motivos já citados, tá? Tem, por exemplo, segurança, né? Tem uma estrutura melhor, né? Eles fazem o ambiente assim ter uma maior probabilidade de ficar seguro, né? Por exemplo, as portas elas não são tão largas, tá? Eles também têm o segurança, ele atua, né, diretamente na porta. Então isso aí tudo de certa forma ajuda, entendeu? São coisas assim que ajudam o trabalhador. Então é isso que a gente precisa mais, gente. A gente precisa dessa melhoria, tá? A gente precisa dessa ajuda e dessa visão. Às vezes falta a visão também, né? Uma visão assim que a gente consiga ver, olha o que tá dando certo naquela coisa ali. Pô, tem um segurança, tem funcionários aí que trabalham ali, que ficam próximos da porta. Pô, isso aí ajuda as pessoas a manter o negócio. Então essas coisas precisam, né, de certa forma começar a fazer parte, né, da mentalidade do gaúcho, né? Porque o gaúcho às vezes tem, né, a força de vontade aí na hora de construir alguma coisa, na hora aí de criar alguma coisa, só que às vezes falta ideias, né? Falta, por exemplo, estruturar, por exemplo, a entrada de uma porta. Ele estrutura ela colocando segurança, não fazendo a passagem ser muito grande, tá? Ele, por exemplo, tendo seguranças reservas para atuarem, tá? Às vezes o segurança que está na porta, ele pode comunicar o segurança reserva, ou então ter um quadro de funcionários forte, tá? Mulheres aí de academia, homens de academia, tá? Que saibam lutar, que saibam aí atuar em combate curto. Então isso aí falta muito, gente. Falta bastante. E isso aí acaba fazendo a diferença, né? Faz a diferença, assim. Então são nessas pequenas coisas que a gente vê alguma diferença, tá? Às vezes não são modificações assim grandes que precisam ser feitas. Às vezes são pequenas modificações que a gente faz e a gente começa a ter resultado. Então, mais visão, tá? É o que eu diria. Ter um capital interessante, tá? Para começar, para a pessoa não precisar ficar aí dependendo de empréstimo, gente. Quando a pessoa aí ela fica precisando muito de empréstimo para fazer um negócio, ela também tem chance de se endividar. Então é isso.
E é o que eu venho falando já faz um tempo, né, gente? Que são coisas assim que a gente precisa visualizar, né? A gente precisa prestar mais atenção pra gente não cometer os erros do passado. Quando a gente comete os erros do passado, a gente não avança, né? A gente acaba ficando fazendo as mesmas coisas, tá? E a gente repete os mesmos erros. Então, o que eu peço mais para você pensar na hora de fazer um negócio, para você melhorar sua visão sobre o seu negócio. Ah, mas existem poucos livros. Sim, mas quando você pensa, você começa a desenvolver uma nova visão sobre as coisas, né? Você começa a adquirir, né, patrimônio, e você já pode ir pensando nesse período aí de aquisição de patrimônio, o que você faria de diferente, porque muitas pessoas elas fazem as coisas como outros fizeram, tá? Algumas coisas boas dá para pegar, sim, tem coisas interessantes, mas não é tudo que você copiar que vai dar certo, entende? Às vezes você pode botar ali, por exemplo, o mesmo preço aí de um produto, e esse mesmo preço assim a pessoa não está disposta a pagar. De repente ela vai lá e frequenta o lugar que ela já está há muito tempo ali frequentando, né? Então às vezes não é só preço, tá? O preço ele é importante, mas também às vezes você vai fazer aí uma promoção, alguma coisa desse tipo, e você não vai ter o retorno que você procura, entendeu? Às vezes você acaba fazendo ali, vamos dizer assim, 5 vendas, enquanto outra pessoa faz 4 vendas, ela ganhou menos do que você, só que o pessoal dela trabalhou menos do que você, entendeu? E às vezes a diferença do que você ganhou não é tão significante, não é uma diferença significativa. Então, isso também é uma coisa para se pensar, gente. É isso, gente, é isso, né? É o que eu tento aí fazer, levar isso aí para as pessoas refletirem um pouco mais, tá? Que às vezes a pessoa quer fazer as coisas correndo e dá tudo errado. Então o que eu falo? Reflete mais. Ah, não vai dar para continuar, fecha. Não dá para continuar, fecha. Você insiste até onde dá. Agora vai ter momentos que certas coisas suas vão ter que fechar, ou você vai ficar se endividando cada vez mais, né, gente? E aí daqui a pouco você não tem crédito para comprar nenhuma roupa, tá? Eu tenho meu tênis, tá? Pra eu poder, né, fazer minhas coisas, pra eu poder sair, pra eu poder trabalhar. Só que o meu EPI, né, que eu tô pedindo aqui pra vocês, que é o equipamento que eu uso justamente pra levar essas informações pra você, né? E o que eu faço aqui é quase um trabalho voluntário, né, gente? Porque eu saio muito cedo, né, e volto muito tarde para casa, e acabo voltando tarde para levar esse tipo de informação para vocês. Ó, mais placa de venda aí, gente. Muitos locais à venda aqui na cidade, gente. Isso aí impressiona muito, tá? Eu faço isso aí para levar para vocês aí ideias, tá? Para vocês aí se encorajarem em arrumar a cidade, terem aí mais coragem na hora aí de criar um negócio, se você quer criar um negócio. Às vezes o que falta mesmo é coragem. Às vezes você já conseguiu aí o que você queria, tá? Só que falta um pouco de coragem, um pouco de visão, e você fica patinando, né? Tu acaba patinando aí e tu acaba não abrindo uma coisa, né?
E às vezes você não sabe o quanto isso pode ajudar as pessoas, né? Você pode quebrar um grande galho aí de um bairro, 2 bairros ou até 3 bairros, tá, gente? Quando você cria uma coisa aí de verdade, tá? Buzinou aqui a lotação, gente. Eu achei que ia dar batida. E normalmente é o pedestre que é afetado nessa batida, tá? Fiquei aqui meio que na dúvida. Agora eu vou aumentar um pouco a minha área de escape aqui. Inclusive, tô aqui e eu acho que já deu algum problema. Estou na estrada Campo Novo com a Juca Batista, tá? Acho que já deu problema. Por quê? Porque o trânsito aqui, ele tava mais agitado e depois deu uma parada. Agora voltou a ficar agitado, entendeu? Quando acontece isso, normalmente dá uma batida, dá alguma coisa, e o pessoal ali precisa melhorar a sinalização daí da rua, né? Então, gente, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, né? E o feriado assim ele começou com os carros andando, mas muito rápido, vocês não têm noção. Sexta-feira, terrível, tá? Sábado, domingo foi um pouco melhor, mas ainda tinha lugares isolados assim, com o pessoal andando a 1000. Ontem deu mais uma acalmada e hoje tá uma loucura. Que também tem essa loucura, né? Pós-feriado, né? Pós-feriado o pessoal começa a andar que nem louco assim também. Por que que isso acontece eu não sei. Mas a gente sempre torce aí pro pessoal conseguir andar um pouquinho mais devagar, né? Porque daqui a pouco aí tem idoso atravessando rua, pessoa que tá com algum problema, e essa pessoa acaba se lascando, né? Então, para isso aí não acontecer, só isso, tá? Só fazendo esse tipo de coisa, a gente aí mostrando, né, a verdade. Aluga, vende, 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 vende. Então é isso, gente. Muito lugar aí pra vender na cidade, tá? Uma debandada assim geral do povo gaúcho. Povo gaúcho procurando aí novas alternativas, tá? O pessoal tá vendo assim que não tá tendo retorno, tá querendo sair da cidade. Então as pessoas estão saindo daqui, estão trocando de estado, estão trocando de país até, porque falta, né, investimento em infraestrutura. Por exemplo, nessas últimas 6 horas que a gente conversou, eu encontrei mais de 55 buracos na cidade. Então, e buracos assim que não é pouca coisa, gente. Desses 55 buracos aí que eu encontrei, pelo menos aí uns 12, 13 buracos assim gigantescos, tá? E que não tem assim como a gente saber quando é que vai ter essa resposta, sabe? Não tem como a gente saber quando vai ter um retorno, quando que eles vão solucionar isso aí, entendeu? Então por isso, gente, a gente tem que levar isso aí para as pessoas que podem fazer alguma coisa. Então esse é o trabalho, né? Gente, Juca Batista
com a Adão Pinheiro da Silva, tá? E aqui eu me despeço, peço que você se inscreva no canal, curta, comente, compartilhe com seus amigos e não esqueça de ativar o sininho de notificações. Obrigado por assistir.